Graça e paz, igreja, amém? Manhã boa, né? Glória a Deus pelos que venceram a tentação de continuar na cama. Vencer a carne, né? É isso mesmo. Tá, vamos lá, irmãos. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a mente de Cristo, que é justamente o caminho da justiça, da fé, do amor e da paz, mesmo nesse mundo descontrolado que a gente tem. Já observaram que algumas das nossas reações são comparadas com de animais? Não sei se vocês já ouviram isso, né? Você parece um cavalo, já viu isso? Mulher, eu acho que nunca ouviu isso, né? É mais homem, eu acho, né? É mais um adjetivo masculino, né? Tá louco, parece um cachorro, e assim vai. Cheio desses adjetivos. E é interessante como alguns animais são tidos como mais obedientes que alguns cristãos de nós. É incrível isso. Sim, os animais e os homens têm semelhanças, mas animais eles agem mais por instinto, são incapazes de racionalizar as suas escolhas. Homens agem por escolhas, porque têm vontade, têm desejo, têm a forma racional, têm o que alguns chamam até de volição. Impulsos naturais todos nós temos, isso é normal, mas agir de forma inteligente, somente o homem, só o homem. E dentro disto, Deus dispôs ao cristão a mente de Cristo, que vai conduzir justamente, em meio a esse mundo, no caminho da justiça, da fé, do amor e da paz. Esse é o caminho do crente. É isso que Deus deixou para a gente. E me lembro de 1 Pedro, hoje de manhãzinha, 1 Pedro 1,13, que fala assim para a gente estar com a mente preparada, prontos para entrar em ação. Então temos que estar com a mente preparada, queridos. Porque não é fácil isso. Alguns de nós já perderam filhos, alguns de nós já perderam os cônjuges, alguns de nós perderam empresas, perderam emprego, passaram necessidade. E o contexto de 1 Pedro não era diferente. Era uma perseguição tremenda. Parentes morrendo, cristãos morrendo. E para isso, Pedro falou, estejam com a mente preparada para entrar em ação. E é a mente que a gente vai falar sobre isso. Por outro lado, quanto mais distante do ideal de Deus o cristão se torna, o homem se torna, mais fútil e ignorante são as suas atitudes. Em Romanos 1,21 diz assim que os homens em seus pensamentos tornaram-se fúteis, de corações insensatos e se obscureceram. Em Salmos 32,9, o salmista já naquela época falou, olha, não age como um burro ou um cavalo, que sem entendimento. Pesado isso, né? Talvez você já foi, não me chama de burro não. Ele não está chamando, ele está falando para não agir como os animais que não têm entendimento. Em Tiago 3,3, ele vai justamente falar isso, ora, se colocamos freios na boca de cavalo para que eles nos obedeçam, conseguimos controlá-lo, o animal todo. Não é isso, não quer que vocês sejam assim. E às vezes a gente age desse jeito, desta forma, de forma irracional. A queda do homem o tornou escravo do pecado. O homem, ele teve o livre-arbítrio. Estava falando isso hoje diante do culto, com um casal. O homem teve o livre-arbítrio da escolha. Ele escolheu ser escravo do pecado, e aí morreu. Você teve o livre-arbítrio de aceitar Jesus e resolveu se tornar servo de Jesus. O livre-arbítrio se limita à escolha, não ao caminho. E aí o homem escolheu o pecado, se tornou escravo dos seus instintos, como os animais, escravo dos seus desejos, inteligentes, sim, não estou falando que todos são inteligentes, mas ainda assim, por conta do pecado, incapazes de vencer a irracionalidade das suas paixões, das suas cobiças, dos seus desejos e dos seus impulsos. O que é o pecado se não é essa vontade de? É ou não é? Mas aí quem não tem Cristo, essa vontade de tem que ser realizada.
e não é racionalizada. Isso é a mente carnal, a mente caída. A tendência natural, desde Gênesis do capítulo 3, é a mente de Adão, a mente adâmica, natural, que busca justificativas para suas emoções reprovadas, descontroladas, emoções que certamente, irmãos, estão corrompidas pelo pecado. Ou você acha que a sua emoção é santa? A mente tende a questionar, a mente tende a refutar, e há espaço na nossa fé cristã para questionamentos. A questão atualmente é que muitas controvérsias, elas são infundadas, estão apoiadas completamente em achismos e especulações, e isso não tem fim. Nunca numa hipótese, mas só em especulação. Fuja, amados irmãos, da futilidade. Fujam disso. Fujam das controvérsias que são inerentes à juventude. Quando no conselho de Paulo, ele vai falar em 2 Timóteo, no capítulo 2, de 22 a 23, aí eu lembro que alguém me perguntou isso. Isso aqui foi um dos versículos que eu ensinei errado por muitos anos, tá? A gente muda com o tempo. Eu achava, fuja dos desejos malignos da juventude. Jovem só pensa em quê? Sexo, né? Fuja do sexo, fuja do sexo. Não era isso. O versículo tinha mais coisas a dizer. E aí continua. Fuja dos desejos malignos da juventude. No versículo 3, quais são os desejos? Quais são os desejos? Vocês vão ver isso. Vocês veem isso. Vocês leem isso. Está em todo lugar na rede social. No versículo 23. Das controvérsias tolas e fúteis. Porque vocês sabem que acabam em brigas. É inerente à adolescência, à juventude, adorar. Ele tem uma verdadeira paixão, uma adoração pela controvérsia tola e fútil. Isso é bíblico. Tem um jeito de escapar disso, tá, jovem? Com Cristo Jesus. E é o que Timóteo estava fazendo e é o que Paulo estava aconselhando. Me preocupa nas redes sociais como a gente vê esses jovens entregues aos seus desejos malignos, de controvérsias, de coisas fúteis, tolas, diferente do nosso jovem Timóteo, que tinha entre os seus 17 e 20 anos, e esses jovens vão se dando ao consolo, eles vão se aconselhando, né, e se consolando. E quando a sabedoria de Deus não inicia no coração da juventude, o engano cresce e vai avançando até a senioridade, até a velhice. E estamos em um ponto hoje que discordar desses é tido como uma intolerância, é você gerar afastamentos, gerar brigas e discussões. Provérbios 18:6 diz: a palavra do tolo provoca briga e a sua conversa traz açoites. Então, não tente se aproximar com sabedoria cristã diante de um tolo. Você vai se lascar. Isso vai ser entendido como ofensivo, como instigador e provocativo. Por mais manso, terno e sereno que você seja, não se pronuncie. Ele virá contra você. Ore. As redes sociais estão aí, mostrando que a Bíblia tem razão. Tem ou não tem? Ah, o que é isso? Vocês estão vendo nas redes sociais a publicação de que a palavra de Deus é a verdade. Dê distância da tolice. Dê distância da tolice é o conselho da palavra de Deus. Os relacionamentos, é verdade, eles temperam a vida, mas com a tolice, cuidado, irmãos, cuidado. Ela sempre contrapõe a justiça, a sabedoria e o conhecimento do Senhor. Provérbios 14:7 diz: mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Isso é uma decisão sua, é você que tem que se manter longe. Longe das Escrituras, a juventude é cercada por tolice.
mas há o escape que eu já falei, em Cristo Jesus. Provérbios 13, 20, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. E eu, na minha adolescência, eu gostava de andar só com pessoas mais velhas, porque eu entendia que lá estava a sabedoria. Desde os meus 14 anos. Porque de lá que vinha história boa, pensava eu, né? Mas o companheiro de tolos, o versículo continua, acabará mal. Quem é a sua companhia? Quem é? De Gênesis a Apocalipse, seja velho, seja jovem, seja criança, todos são responsáveis pelas suas escolhas. Todos. E de onde vão beber para alimentar o seu espírito? Seja a fonte da água da vida, que é a palavra de Deus, que é do Senhor, ou do mangue da sabedoria humana. Você vai escolher de onde você vai beber essa água. E eu sinto muito, é intransferível essa responsabilidade, é individual e não importa a sua idade, a escolha é sua. 1 Coríntios 1, de 19 e 21 diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. E no versículo 20, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Naquela época já existia, não existe os sábios de hoje, os eruditos de hoje? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E aí, irmãos, a gente vê pessoas geralmente erradas, mas o problema, sabe o que é? Eles nunca estão com dúvidas. Geralmente errados, mas nunca tem dúvidas. E aí no versículo 21, visto que a sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Não tem lógica para eles, porque isso é uma escama que cai espiritualmente. Entender verdades espirituais só para os espirituais. E Paulo recomenda o jovem Timóteo, em 1 Timóteo 6, de 20 a 21, Timóteo, guarde, escolha pessoal sua, você guarda o quê? O que lhe foi confiado, pastores, líderes, mestres, pais cristãos, tem lhes confiado verdades, vocês estão guardando isso? Eu acredito que não, porque a sociedade está lascada hoje, né? Os velhos, os sábios, os pais cristãos não têm razão, apenas a culpa pelo fracasso dos outros. E é isso que eles estão guardando. E as estatísticas estão aí, uma sociedade doente que não admite culpa. E aí ele continua, evite as conversas inúteis e profanas. A mesma recomendação, Timóteo, evita isso, foge disso. Não vai nessa rede social, não lê essa coisa, não entra no debate, não conversa com esse tipo de coisa, nesse tipo de assunto, evite. E no segundo ponto, as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. E Paulo conclui no versículo 21, professando, alguns desviaram-se da fé. Isso é certíssimo. Eu consigo ver claramente esses estágios na vida de muitos. Sabe, irmãos, começa com a gente ignorando a moral cristã nos pequenos detalhes. Você fala, é só uma bobeirinha. É nesta bobeirinha, certo? Que talvez a sua primeira vez seja a sua última chance. É só isso. Eu vou abrir a porta só um pouquinho. E como uma cunha, aquela porta vai sendo arrebentada pelo pecado. Olha, Paulo não disse o teor do assunto. Ele falou assim, cuidado com conversa inútil. O que você está conversando é útil? Será que o seu celular, todos podem olhar o que está na sua rede social e no seu WhatsApp?
Se você tem dificuldade de entender o Espírito Santo, pede para o pastor dar uma olhada no seu celular. Pastor, olha aqui e me diz o que tem de errado. Ou a esposa, né? Ou o marido, ou o pai, ou o filho. E aí Paulo diz, aproxime-se da mensagem fiel. Queridos, filosofias, pensamentos, especulações, eles vão só engrossando a estatística, e cada vez mais o que eu vejo nessa sociedade é sangrando a alegria e o sentido de viver do homem. A sociedade está doente, está perdido. A situação não é nova, apenas o apego à palavra o capacitará a andar de forma lúcida e sóbria em meio a essa loucura demagógica do mundo. Tito, capítulo 1, de 9 a 11, ele recomenda a Tito, Paulo falando, olha, apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, vai dizer, a forma, como é que é isso? Firme. Capriche nesse entendimento. Você vai ter, olha, provavelmente você vai ter que abrir um espaço para tempo, vai ter que ter dedicação, vai ter que ter zelo. E isso é o que lhe vai capacitar a encorajar os outros. Encorajar no sentido de exortar irmãos, advertir os ociosos, confortar os desanimados, auxiliar os fracos, sermos pacientes com todos, como diz 1 Tessalonicenses 5,14, e tudo isso pela sã doutrina. Isso é a aptidão e a capacitação que a palavra de Deus dá. E ele vai dizendo, da maneira como foi ensinada, porque se distorcem os ensinamentos. Mudar a forma, o entendimento, e o entendimento segundo a opinião pessoal, desejos pecaminosos, desculpas vazias. E aí, Paulo continua no versículo 10, orientando a Tito, pois há muitos insubordinados, rebeldia, deslealdade, que não passam de faladores e enganadores. Já naquela época de Paulo, a coisa hoje só que a gente está vendo no YouTube aí, e tantas outras coisas. Puro embuste, pura mentira, puro engodo, autopromoção. E, por fim, Paulo diz, é necessário que eles sejam silenciados. Por quê? Pois estão arruinando famílias inteiras. Cristianismo, sim, mas tudo que se prega, somente o bem pessoal, individual do ser, a despeito da unidade, e não há qualquer entendimento do valor da irmandade, da comunhão, da membresia, da coletividade, da unidade, da igreja, da santidade. Isso é ensino enganoso que não deve ser dito, e muitas das vezes está sendo dito simplesmente por conta da ganância, como diz Paulo para Tito. Porque enche. E aí você fala, por que tantos divórcios dentro da igreja? Porque verdades da palavra de Deus, irmãos, muitas das vezes são indigestas. Santidade é confrontar pecado. Pecado e pedir perdão é admitir culpa. Se a culpa é do outro, como é que eu vou ter culpa? Eu não tenho culpa. E se eu não tenho culpa, eu não tenho que pedir perdão. E se eu não tenho que pedir perdão, o que eu tenho para mudar? Nada. Essa é a sociedade que caminha hoje. É a sociedade do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Sempre assim. Silenciados, Paulo diz em Tito 1, de 13 a 14, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não dê atenção às lendas judaicas, nem aos mandamentos dos homens que rejeitam a verdade. E a igreja está tentando.
A gente está tentando falar a verdade aqui. Os pastores estão pregando. A gente está dando os ensinos na segunda-feira. A gente repete o conhecimento na célula na sexta. Só que esse guardar, apegar, zelo, isso é com você, colocar o seu corpo e a sua mente à disposição disso. Arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, o mundo está cheio, a rede social está cheia, o Instagram está cheio, alimenta o orgulho, o escape da culpa pecaminosa é o que tem sido alimentado dia após dia, tem produzido uma miséria do vitimismo, da autocomiseração, do desejo insaciável por devoção, pelo que seja a vida, seja as pessoas à minha volta, sejam os homens, sejam as circunstâncias, cadê que não me servem, nem fazem, nem realizam o que eu espero? Tudo são escolhas, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, tudo. José, Timóteo, Tito, escolheram os conselhos da mensagem fiel, quiseram beber da água da vida, falaram, olha, eu quero essa mensagem, é isso que eu vou escolher para a minha vida. Todos eles tiveram à disposição todos os conselhos da terra, todas as juventudes, todos os maus conselhos dos homens, todos os livros à disposição, mas escolheram se apegar à mensagem fiel. Caim, diferentemente, escolheu rejeitar o conselho de quem? De Deus. Roboão foi lá para as redes sociais da época fazer a sua pesquisa, né? Com seus grupinhos de amigos, em 1 Reis 12:8. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel tinham dado. Em outra versão, o bom conselho dos anciãos, dos mais velhos, que lhe tinham dito... Israel lhe tinham dito, e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Consultou os jovens, deu certinho, né? E o que a gente vê hoje é jovem aconselhando jovem na sua tristeza, nas suas loucuras. Discípulos de Roboão. Roboão teve escolha, jovem teve escolha, adolescente tem escolha, criança tem escolha, adulto tem escolha, você vai escolher de onde virá os seus conselhos. E a vida lhes foi implacável, amarga, fruto das decisões impensadas da juventude, e beberam do mangue da sabedoria humana. Se lascaram. Batalha interior, irmãos. Sempre teremos essa batalha interior por conta do pecado no nosso interior. No passado, sem Cristo, tudo estava resolvido. Você era escravo do pecado, vinha o desejo, e você nem pensava em desobedecer aquele desejo. Você simplesmente buscava uma forma de realizá-lo. Mas hoje, quando você se curva a Cristo, você se coloca do lado contrário do pecado, assim que você se curva ao Redentor Jesus, de repente, aquela tendência natural humana de Adão começa a ser algo diferente dentro de você. Fala, opa, isso aqui você fazia, mas tem algo errado ali. Aí você percebe, antes no trânsito eu agia assim, agora... As palavras, entendo que as minhas palavras têm que mudar. O meu impulso é de falar um palavrão aqui, mas não vou falar. Os olhares, olha para onde o meu olho está indo, eu já entendo que agora eu não posso olhar. Honestidade, olha, eu poderia mentir aqui, mas devo ser honesto. Passa a gerar o desconforto interior à salvação. Isso já é uma evidência do Espírito Santo no seu íntimo. Porque o mundo não tem opção. Veio o impulso e, como um animal, ele obedece. Mas o cristão, pela santificação e pelo Espírito Santo, ele tem a liberdade e a capacidade de dizer não ao pecado. E quanto mais Cristo e quanto mais do Espírito Santo no interior, mais vai havendo esse deslocamento da pecaminosidade na sua vida. Jeremias 31, 33 vai dizer justamente isso. Porém, a minha lei no íntimo deles, está no seu íntimo, está gravado aí,
Está fazendo a comparação o tempo todo. Gálatas 5,17, Paulo diz que a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Mas isso só é perceptível para quem tem o Espírito Santo. O Espírito é contrário ao que tem a carne. A carne, queridos, não é isso aqui que você está vendo não, tá? É a tendência natural de Adão no nosso interior. Eles estão em conflito o tempo todo, um com o outro. E aí, você já não consegue, você já não faz o que deseja. O seu desejo mudou. O seu impulso diz aquela coisa animal fala para você fazer uma coisa, a carne está te impulsionando a pecar, mas o seu desejo é, eu quero dizer não a isto. E isso é evidência do Espírito Santo no seu interior. Isso é evidência de salvação, queridos. O mundo não tem isso. Vindo o desejo, ele obedece. Vindo o impulso, ele dá um jeito e ele quer realizar, porque são escravos do pecado. Já concluindo, fujam da futilidade, afastem-se da tolice, das conversas inúteis, profanas, contraditórias à fé. Igreja, aproximem-se da mensagem fiel. Guardem, apeguem-se firmemente à mensagem fiel para vocês refutarem aqueles que pedirem prova da sua fé. Há uma batalha contra o pecado e Paulo admite isso, dizendo em Romanos 7,15, ele vai dizer, olha, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Então, no versículo 21, ele diz, olha, querendo fazer o bem, percebemos claramente o mal no nosso interior. Em 2 Timóteo 2,22, ele diz, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Então, este é o caminho que você tem que buscar, e não é sozinho, é juntamente com os de coração puro invocam o Senhor. Não tem como você buscar a justiça, a fé, o amor e a paz na solidão, é na comunhão, juntos. O jugo vivido agora, que você vive e carrega, é lado a lado com Cristo Jesus. Os tropeços vão acontecer, tá? O pecado será um acidente. Está certo que no meio de nós há alguns que de vez em quando tropeçam na fé. Ele peca e de vez em quando ele se torna crente. Entende? Aos domingos, de vez em quando ele se torna um crente. Mas aqui é o contrário. Nós somos crentes, estamos indo em direção ao céu. O pecado vai acontecer na nossa vida, acidentalmente, vamos cair, mas vamos chorar, vamos ficar tristes, porque desagradamos o nosso Deus, não tivemos prazer naquela realização. Isso é evidência do Espírito Santo na sua vida. Você é salvo se pensa assim. Isso é a marca de Jesus no seu interior. São os anticorpos da fé no seu espírito, dizendo, tem algo errado ali. E Gálatas 5,1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, não se deixem, e aí é a responsabilidade individual, submeter novamente ao jugo da escravidão. Não voltem, não se deixem obedecer ao pecado. Aquele passado, com tropeços eventual vai acontecer, mas não deixem. Por quê? Porque está no interior de vocês a capacidade de não deixar isso acontecer novamente. O homem que tem a mente de Cristo é investido do poder do Espírito Santo para discernir, para pensar, para ter a sua consciência formatada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para decidir não pecar. Não é uma opção para o caído. Você consegue decidir não pecar, irmãos.
Eu não estou dizendo tudo, mas à medida que você anda, como a palavra diz, de glória em glória, de dia após dia, você vai olhando para trás e você vê quantos nãos você conseguiu dizer à proposta pecaminosa. Isso é o Espírito Santo. Cristianismo não é apenas algo conceitual, filosófico. O Evangelho de Jesus é algo para você aplicar na prática na sua vida. Tem expressão aqui na terra. O caminho da justiça, da fé, do amor e da paz é possuir a mente de Cristo. É isso que o Evangelho nos propõe. Ele abre a nossa visão, ele consegue fazer com que vejamos claramente, mesmo em meio nessa escuridão do pecado no mundo. Me lembro uma vez no meio da selva que a gente foi fazer um treinamento. Entramos na selva, entrei lá, escuro, lua, a noite sem lua, aquele breu total. Como enxergar? Nada. Até que deram um óculos chamado óculos de visão noturna. Quando colocou, a noite ficou clara. Eu vi que no meio do caminho tinha um fio para a gente tropeçar. E aí a gente foi enxergando. Leva um tempo até se adaptar. Você põe, mas você vai andando cada vez com maior segurança ali. É a mesma coisa. Quando o Espírito Santo vem na sua vida, ele dá a capacidade de você enxergar o que o mundo não enxerga. Ver os cordões de tropeço que o mundo passa direto e se estoura. E Deus diz: filho, não peca, você vai cair. Aí você vê e pula aquilo. O diabo cegou o entendimento do pessoal. E Deus nos dotou com esse Espírito Santo para enxergar essa escuridão ao nosso redor. E não adianta, eles não verão. Eles não conseguem ver como vemos. É impossível eles verem se não tiverem o Espírito Santo. Tenham compaixão, tenham misericórdia, porque eles não veem como vocês veem. É loucura para eles. É ilógico para eles. Muito do seu interior, dos seus desejos naturais, ainda podem ser contrários ao Espírito Santo. Porém, diferente do mundo, você possui a capacidade de mover-se no sentido orientativo do Espírito Santo e movendo-se a alcançar transformações sobrenaturais. Em seus pensamentos, em seus desejos, em suas atitudes. Talvez hoje você não consiga entender muito, mas quando você olha para trás, você vai dizer: uau, aquilo passou, eu venci. Consegue também, de forma sobrenatural, modificar as suas reações emocionais. Olha, como igreja, entenda, não estamos buscando aqui estar dentro da vontade de Deus para ser salvo, buscando salvação. Não, não estamos aqui para isso. Não é pelas obras. Mas sim, buscando agir de forma correta e santificada, como gratidão ao que já nos foi presenteado em Cristo Jesus. Aquela oferta que Jesus já deu, já salvou, já estou salvo. A forma como Jesus já me aceitou, faz com que eu, como Paulo, diga assim, olha, Romanos 1,9, o Deus a quem sirvo de todo o coração. Não é com todas as minhas obras, é com o coração que eu quero seguir esse Deus. Esse Jesus que me salvou. E Romanos 6,17, Paulo, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. É uma obediência de coração, eu tenho prazer em obedecer isso. E não é em busca da salvação, uma resposta à minha salvação.
Agora, se você não tem Jesus Cristo, ainda não consegue compreender, não está apto para entender, e é necessário que você faça uma aliança com Cristo, deixe Ele se tornar Senhor da sua vida, para que os efeitos da graça, do entendimento das verdades espirituais penetrem a sua mente e desvende os seus olhos. Como diz em Hebreus 10, para que, como diz assim, porei a minha lei em seus corações e escreverei ela em suas mentes. Só com Cristo, para a lei estar no coração e escrita na sua mente. Só que não tem como você fazer um download da lei de Cristo na sua mente, né, irmãos? Eu vou ficar perto do pastor e pegar. Não, não é assim. Não é Bluetooth, não tem jeito. Você tem que expor os seus olhos e os seus ouvidos à palavra do Senhor, para que seja registrada pelo Espírito na sua mente e no seu coração. Esse é o nosso desejo. Agora, se você já é salvo e tem Jesus Cristo e andou e percebeu que está no caminho da tolice, volto ao conselho de Paulo para que vocês se apeguem firmemente à mensagem fiel. Isto é uma batalha declarada contra o pecado. Não podemos cair nas armadilhas de Satanás. Temos a responsabilidade, inclusive, de salvar aqueles que já foram aprisionados por Satanás. Mas para isso você tem que estar apegado à mensagem fiel, porque se você não estiver corretamente ancorado, você não vai conseguir resgatar o que o diabo aprisionou. 2 Timóteo 2, de 24 a 26, Paulo fala para a gente ser amável com todos, apto para ensinar, paciente, corrigir com mansidão os que lhes opõem. Então vai ter gente que vai se opor, e precisaremos de mansidão, na esperança que Deus conceda arrependimento. Então, o arrependimento não tem a ver com os seus argumentos, não tem a ver com a sua esperança, não, tem a ver com o Senhor. É Ele que vai produzir o arrependimento naquele coração, para levar ao conhecimento da verdade, e Paulo continua dizendo para Timóteo, para que assim voltem à sobriedade, estão completamente entorpecidos pelo pecado, e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. Estão presos e obedientes a Satanás. Presos, cativos, aprisionados por Satanás e se achando livres por estar obedecendo o diabo. Entendem isso? Apeguem-se firmemente à mensagem fiel, porque precisamos estar aptos para ser amáveis com todos, para ensinar, para ser paciente, irmãos. Paciente não é a palavra descritiva do português. O paciente bíblico é aguentar sofrer sem murmurar e esperar, para corrigir com mansidão. Mansidão. Não vai estar no poder da sua voz, não no seu grito, não nas cintadas, não nas panelas voadoras, não, mas pelo Espírito Santo e com apego à mensagem fiel. Eu não estou ignorando de forma alguma o poder sobrenatural de Deus de fazer milagres, operações, não, queridos. Só que para esse poder acontecer, é necessário santificação. E o ser mais poderoso que já existiu e já passou por essa terra foi Jesus Cristo. E Ele cumpriu plenamente as Escrituras. Por que você acha que você é diferente? O desprezo pelas Escrituras o incapacita de ser como Jesus, porque Ele veio cumprir ela integralmente. Amém?